Bom dia, galera! Começando mais um meu, um seu, o nosso Vem Quente! Hoje nós estamos muito chiques. Estamos chiques demais hoje, gente. Fala aí, Érica. Gente, olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Érica Celina. Hoje nós temos convidados assim maravilhosos. Começando pelo nosso amigo que está de volta. Está de volta a parte 2. Aí! E maravilhosa! Oi! Que ruga os Sandra tambores! Campos! Gente, essa mulher é perfeita. Essa mulher é linda, maravilhosa. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada. Então, se sinta em casa. Já estou. Como falamos antes, papo de cozinha, papo maravilhoso. Papo gostoso, super levinho. Vamos falar um pouquinho sobre tudo um pouco mais. Então vambora. Sinta-se. Jeff, vamos começar com você. Vamos falar sobre aquele nosso projeto lindo que a gente começou a falar semana passada e vamos dar aquela complementada. Bom, o Projeto Batucaí, Sim. ele nasceu no Butantã, na comunidade do Jardim Jaqueline, em 2001, mais ou menos. Já estamos aí para 25 anos que esse trabalho ele nasceu lá nessa comunidade. A ideia, quando eu fui para lá, ainda menino, eu juntei uma turma minha da época de colégio, início de faculdade, que a gente queria, de alguma forma, impactar e levar uma mensagem, ajudar o nosso próximo. Essa comunidade, ela é muito colada com o bairro que eu moro, né? E até então, ela era ainda, mas hoje bem diminuído, mas naquele momento, a gente tinha alguns conflitos, né? De ter tudo que acontecia dentro do meu bairro ou nos bairros vizinhos, colocavam culpa nessa comunidade. E aquilo a gente tinha... a gente cresceu com isso na cabeça e tinha aquele certo preconceito com essa galera. E aí, eu conheci, nas minhas andanças entre o mundo social e o mundo político, eu conheci uma pessoa, que é o seu Antônio, que era hoje ainda o presidente da comunidade lá, e aí ele me convidou para fazer um trabalho de alfabetização com os adultos desse lugar. E eu falei, porra, eu vou entrar para dentro, vou conhecer essa comunidade de dentro, né? Que às vezes a gente tem esse pré-conceito e o pré-julgamento sem, de fato, conhecer a fundo as coisas. E, às vezes, muitas coisas que acontecem na vida das pessoas é por conta do pré-julgamento, né? Sim. E aí eu fui para dentro, conheci essa comunidade, comecei a dar aula, fiquei durante 2 anos dando aula de alfabetização, consegui transformar algumas vidas através do letramento. E esse trabalho com os adultos, automaticamente, me colocou de frente com as crianças. Porque as mães e os avós, eles tinham naquele momento a ideia... muitas crianças, filhos dessas pessoas que eu dava aula, com dificuldade na escola. E aí eu fiz um trabalho de reforço escolar com eles, né? Um trabalho mais lúdico. E graças ao nosso Papai do Céu, eu consegui reverter. Eu comecei com eles nas férias de julho. Peguei ali uns que estavam com muito problema na questão escolar e fui acompanhando eles. E eu consegui reverter e eles acabaram passando de ano. E aquilo me trouxe uma alegria danada. Eu tinha uma escola de música. Deu uma aquecidinha no coração, né? Deu aquela, que gostoso. Passou de Isso. ano, meus Que filhotinhos. orgulho. Aí eu comecei a falar, eu falei, pô, o retorno dos adultos é maravilhoso. Mas a semente que você planta com a criança é uma semente que quebra ciclo, que você consegue fazer com que a família, se aquela criança ou adolescente tem um trabalho, ou tem começo, meio e visão para o futuro, Sim. você consegue quebrar ciclos familiares e começar a ter um trabalho de transformação social, Sim, super importante, né? tanto da família quanto da própria comunidade. E o Sim. trabalho nosso começou a entrar nesse conteúdo. Aí eu tinha uma escola de música e eu vi que a música atraía a galera. Eu peguei a escola, nós estávamos numa fase meio ruim lá, e a gente fechou a escola. Eu peguei todos os meus instrumentos e levei para esse lugar. Aí eu comecei a dar aula de música, que aí vem o nome do projeto, Batucaí. Batucaí, a ação de batucar. Então, eu usava a música como a base para fazer o trabalho
de socioeducativo. Trabalhar a questão de identidade, a questão social, a questão de vínculo familiar, a questão de relação com a comunidade e a autoestima. Porque a partir daquele momento que a gente começava a fazer o som, e esse som virou um produto, a gente começou a fazer shows pela cidade. Naquele tempo também eu era muito engajado na questão política e social. E aí eu virei conselheiro de juventude, né? Eu participava ativamente da questão social e política. E aí eu disputei na época o conselho e fui um dos conselheiros de juventude da primeira leva de conselheiros dessa política pública para a juventude. Ajudei na construção do Estatuto da Juventude, participei de todo esse processo. E aí a gente... Tá entregando a idade, amigo? Amigo, como assim? Você participou do ECA, é isso mesmo? Não, do ECA não. Como assim? Tem Deixa o eu entender. ECA Deixa eu entender e melhor agora isso. tem o Estatuto da Juventude. Ah, O ECA vai até 14 anos, criança e certo. adolescente. Ah. E aí tem o Estatuto da Juventude, que quando isso iniciou, ele ia dos 15 hoje até os 29. Nem sei mais, agora, como eu não tinha mais poder de fala, que esse negócio de você não ter lugar de Você fala, não tem lugar de fala, aí é você isso? começa, Passou pô, dos 29, né, é amigo? isso. Ai, meu Deus. trabalhei tanto pela juventude, aí eu todo dia fazendo numa mesa de debate, discutindo, aí levanta uma jovem assim, né, mais jovem mesmo, né, porque eu já tava com meus 30, e ela fala assim pra mim, quantos anos você tem? Eu falei 30. Ela, mas você não é mais da juventude. Ai, meu Deus. Eu falei, pô, meu. Aí Vamos tratar isso em terapia. começou a ter um problema sério, porque os tiozão, nego velho, ou a galera mais velha, falava que eu era jovem. Aí eu não queria Sim. eu no grupo deles. Sim, da terceira idade. Você não A tem galera lugar. jovem não queria, porque eu também não era jovem. Não. Ó, a pessoa que fica hoje, que ela tá engajada em algum movimento, que ela tem dos 30 aos 40, ela sofre. Porque é um hiato muito grande. Sim. Porque os acima de 40 não te quer porque você é novinho. Exato. Os abaixo de 30 não te quer porque você já tá velho. Exato. Aí tem que criar você tem que criar um clubinho ali. Exato. É 30 a mais. Meu, 30 a é mais. muito horrível isso. Eu não sei por que a sociedade pensa dessa forma. E aí, beleza. Aí o Batucaí ele começou a entrar no cenário de atividades da cidade através dessa articulação minha pelo conselho. A gente começou a fazer alguns circuitos pelos céus da cidade de São Paulo, pelas faculdades. Aí o projeto ia. Como é o impacto da gente? O Jaqueline é a segunda favela em questão de população, ela é a segunda maior favela de São Paulo. Então a gente começou a ter impactos sociais com esse trabalho e colocava no mapa. Porque a gente ia, vamos para a USP. Aí às vezes eu ia para a USP, tinha debate de juventude, eu falava, ó, eu preciso que... Vai ter alguma ação cultural do negócio? Vai. Dá pra colocar a gente pra fazer a abertura? Dá. Batucaí na parada. Batucaí na parada. Daqui a pouco eu tava na mesa sentado também debatendo com a galera. Então, essa representatividade começou a fazer um negócio muito grande. Só que... Mas ele ficou regionalizado ali no oeste, Butantã, ou veio pra sul, pra leste, ele foi Então, migrando. aí, o Batucaí... ele vem fundamentado em três, acho que são quatro pontas. A primeira, eu fui aluno de um projeto que tinha lá no Butantã, chamava Meninos do Morumbi, do Flávio Cardoso. Acho que era Flávio Cardoso. O Meninos do Morumbi era uma ONG que tinha um patrocínio grande do Pão de Açúcar. Olha. Então, eles viajavam todo ano para a Europa. Olha. E aí eu nunca fui, não consegui, não deu certo de eu Sua ir. agenda não dava. Sua Mas é agenda muito Eu não- dava. Mas eu gostei desse trabalho porque ele desenvolvia as pessoas e fazia. Eu falei, eu vou fazer um Batucaí. Eu vou fazer um trabalho desse aqui, mas vou fazer dentro da comunidade, porque a gente tinha que vir lá do Jaqueline até o Morumbi, que era dentro do Morumbi mesmo, lá da Elite, o trabalho do cara. Olha. Então eu falei, não, eu vou fazer dentro da quebrada. Aí eu comecei a estudar. Aí eu vi o Afro-Reggae, vi o Ilê da Bahia, vi o Olodum, vi o Timbalada. Eu falei, vou misturar essas paradas com instrumento tribal, com a linha voltada pro batuque africano, com a questão... Aí eu comecei a trabalhar a questão racial, identidade e a questão da cultura da popular brasileira. E a gente criou essa parada do Batucaí. Esse produto, eu não tinha ainda essa coisa que a Sandra estava falando aqui agora.
a parte minha do empreendedorismo era muito ligada ao comercial, mas eu não tinha a malícia e a expertise com as questões das leis de incentivo. Então, o que eu fazia? Era a minha forma de dizimar nessa questão espiritual, eu entregava com trabalho. Sim. Em vez de eu ir dar lá o X na igreja, eu pegava do meu dinheiro do trabalho e dos meus amigos e falava, mano, nós vamos juntar e vamos dar um café da manhã para essa galera todo final de semana e nós vamos comprar instrumento e fazer e dar aula. E aí fazia rifa, vendia almoço. E o coro comia. E Top. aí, a gente começou a fazer esse trabalho por aí afora, mas ele nunca foi. A gente tinha toda essa estrutura. Eu tinha articulação de chegar na prefeitura e conseguir o busão. Eu tinha parceria de alguma empresa que me dava camiseta. A gente chegava nos lugares para fazer os shows com os outros projetos, com aquele busão, todo mundo uniformizado no esquema. Tudo bonitinho. Todo mundo achava que a gente tinha investimento. Meu Deus. Bala na agulha. Tinha bala na agulha. Caraca, de busão, não sei o quê, mas não, articulação com a prefeitura, articulação com isso aqui. E a gente conseguiu fazer com que as crianças entrassem no calendário. Nós tocamos 3 aniversários de São Paulo. Olha, que bacana. Vale do Engabaú, na Festa da Consciência Negra. Na Parada Gay, tocamos 2 paradas gay. Tocamos dentro da USP, dentro do Mackenzie. Tocamos dentro da... Cara, Zumbi dos Palmares. Todo ano a gente ia no 20 de novembro, fazia debate dentro da Zumbi dos Palmares, tocava. Então, assim... Esse trabalho fez com que os moleques e as meninas gostassem de querer a universidade. Sim. Essa semana agora, já no momento recente, como a gente está com o tempo curto, semana retrasada, nós vamos fazer um som dentro de uma empresa lá em Moema, do lado quase de frente ali para... Não sei se ali é Moema, perto da Globo ali. Brooklyn. Ali Berrini. Berrini. Aí, chegou lá uma das minhas alunas, ela falou assim... Nossa, tio, tô me sentindo rica. Ai, que lindo. Meu, a gente é uma empresa multinacional que trabalha com saúde, eles produzem vacina para animais. Eles trabalham com o movimento agro. Bagaça a empresa. Top demais. E foram buscar os meus alunos, trouxeram no busão Fretado, todo etiquetado, Nossa. coisa linda. Imagina a emoção dessas pessoas. Fizeram né? um Dessas banquete crianças. pra gente e a gente foi tocar. Eles estavam fazendo um trabalho com executivos da empresa. Então tava gente de todo... São representantes de vários lugares, tanto de fora do país como de dentro do país. Só a diretoria, acho que tinha mais umas 40 pessoas. E aí que eu quero a ideia, que o CEO tava passando pro pessoal deles lá. A simplicidade e a alegria. Esse era o tema, simplicidade e alegria. E aí, eles levaram a gente, no meio da palestra deles, entra a gente tocando, para mostrar o nosso trabalho e fazer E aí, uma das meninas falou, eu vou trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. Isso é muito Eu já me bonito. senti rica aqui. Sim. Aí eu falei, Gostoso, essa sensação. situação de pertence, que às vezes você tá ali dentro do seu lugarzinho, né? Que eu falo para eles, a gente ensaia aqui nesse chão batido de terra, embaixo desse telhado quente quando tá calor e quando tá frio, mas... Esse lugar aqui é um portal. Se a gente fizer um trabalho bem feito, esse produto ele vai ter valor. Sim, E valor sim. não é igual a preço. Sim. Então, assim, diferente, hoje diferente. as coisas aqui pra gente tem um preço, porque é o que pagam. Mas se a gente melhorar esse trabalho, ele vai ter um valor, e aí o valor é inestimável. E aí a gente fica com esse trabalho com as crianças. Então, cada vez que a gente sai com eles, eu planto essa semente da esperança e da perspectiva. Eu falo, nós vamos sair daqui. A ideia é, para cada show que a gente sai, um convite, autógrafo ou abraços e lágrimas. Que lindo. Isso Aí é eu falo lindo. para eles, a gente tem que gerar isso do nosso cliente. Eu falo com o cliente. Sim. Porque se você gerar emoção, a pessoa vai guardar você aqui dentro. Sim. E a chance de você voltar é grande. Sim. Aí nós vamos fazer o som lá nesse lugar. Aí eu peguei aquela música um funk lá do Rio de Janeiro, que os caras falam assim, é bem conhecido. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. Nossa, perfeito. Aí eu coloquei na batida da nossa percussão, aí daqui a pouco começou o pessoal chorar. Relembrar. Sim, relembrar. Porque Foi muita mesmo, gente- abriu a caixinha das emoções, né? Aí,
tio, olha lá, tá chorando. Chorando. E eu tinha falado pra ele, se alguém chorar hoje, vai ter sorvete. Eu quero ver sorvete. Cobraram sorvete. Agora, a pergunta que ele quer lá, pagou o sorvete? Pagou? Ainda não paguei. Não, Jefferson. Não, porque nesse dia nós comemos tanto lá. Imagina. Não dava pra... Eu falei, não, o agora sorvete vai não vai jogar. caber. Mas já tá na minha lista, já falei pra nossa coordenadora lá, falei, ó, nós temos que fazer um dia, A festa do um sorvete. som na rua, e eu preciso pagar essa dívida pra eles, Sim. porque eles fizeram Bonito. direitinho o rolê deles. Que lindo, que lindo. É. Vamos aplaudir esse menino, Uau. gente. Pô, vamos aplaudir Maravilha. essa galerinha, ó. Galerinha, e aí assim, o Batucaí hoje, ele tá dentro da Turma da Toca. A Turma da Toca é uma organização de cunho social. Hoje eles atendem lá uma média de 2.000 famílias na região. Comemorou agora, o mês passado, 50 anos de existência e resistência. Mandar um beijo, um abraço aí pra toda a diretoria lá da Turma da Toca. Beijo, pessoal da Toca, super Beijo. convidados pra vir também conversar aqui, bater um E- papo com a gente. E pra molecadinha da Batucada Furiosa. Batucada Beleza? Furiosa! Papo pra vocês, molecada! Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro projeto social, né? Minha família vem toda de projetos sociais, assim. Minha mãe é uma pessoa que tá sempre na comunidade, tá sempre lutando. Então, eu tirei isso muito dela também, de olhar pro próximo com muito amor, né? Com muito carinho e ir atrás, né? Bom, Contratantes, olha que mesa, ó. por favor, Rapaziada né? aqui, meus contratantes do show de pagode, olha, não custa muito agradar. Ó, o negócio tá saindo daqui hoje de fogo. Olha os olhinhos brilhando, Os ó. olhinhos brilhando. Maravilhoso, Vamos que lá. bom que vocês gostaram. Vamos agora falar com a nossa querida Sandra Campos. Minha história com Sandra Campos vem de longa data, 2007. Gente, eu não acredito no acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que Deus escreve muito certo, muito perfeito. A história foi a seguinte, vou resumir brevemente para vocês. Sandra Campos, ela é presidente da Fetrabras, né? É, assim, incrível. Fala sobre cooperativa, ela sempre lutou pelo cooperativismo no Brasil. A mulher que tá sempre na luta. E eu trabalhava num hospital que eu era cooperada. Sandra disparou alguns e-mails para diretorias do pessoal de cooperativa. E por acaso, que não é acaso, caiu na minha caixa de e-mail. Falei, como assim? Quem é essa pessoa? Que tá mandando assim? e-mail pra mim? Uma diretoria? Tomo posse! Diretora? Gente, eu não sabia dessa história. Olha que legal. E aí falei, gente, como assim? E aí ela tava falando sobre o cooperativismo, o incentivo a abrir uma cooperativa. Eu falei, gente, que gostoso sentir esse e-mail com tanto... Porque as palavras a gente sente a energia que a pessoa manda. Eu acredito muito em energia, sabe? Eu também. Eu acredito muito em energia. Cara, as palavras, ela traz uma energia muito legal. E o e-mail que ela mandou, eu tenho guardado, gente. Depois eu coloco aqui, porque eu não jogo nada fora. Eu tenho guardado 2007, seu e-mail. Seu passado, nesse caso, não te condena, Não te viu? condena, pelo contrário. É o que eu digo para as pessoas, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. A palavra, às vezes, ela constrói ou ela destrói sem você perceber. Total. Aí, tá vendo? Sim. E eu tava numa pegada muito entristecida, porque tava acontecendo tanta coisa, mas não tava acontecendo o que eu queria. Eu falei, gente, não é possível, eu tô batalhando tanto e não tá acontecendo. E sabe o respiro? Foi o teu e-mail. A minha mãe, ela olhou aquele e-mail e falou assim, filha, Ela é não isso. sabia, gente. Olha a cara Pra da mim, a Sandra. história é uma novidade. Não, Ela isso é não real. sabia, Chocada. gente. Eu tenho esse e-mail e a minha mãe falou assim, filha, vai. Eu tava com o meu mais velho, tava com 2 anos e meio, quase 3 anos. Falei, mas como é que eu vou? Minha mãe falou assim, vai até ela. Eu não sei o que vai acontecer, mas Só vai. vai. Só vai. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho nem roupa pra esse evento. Falei, mãe, me empresta um blazer seu. Mãe sempre tem Mãe roupa sempre para salva. Mãe sempre salva. Ai, Eu falei assim, eu vou lá porque eu quero conhecer essa mulher. Cara, quando eu cheguei lá em Moema, primeiro que eu nunca tinha ido pra Moema. Foi um lugar assim, falei, meu Deus, que deslumbre. Que planeta é esse? Que mundo é esse? A pessoa vem lá É. da ZL, sabe? Do fundão da ZL. Chocada, gente. E aí eu cheguei lá, maravilhada. Falei, é isso que eu quero. Sim, sim. Sabe assim, quando Cada- você Onde foi? Foi no meu Cada escritório? quadro ali, vamos no né? seu escritório.
Outro planeta? Preciso conhecer seu escritório, quero saber. Foi assim outro mesmo. mundo, porque você sai de Guaianazes, Cidade Tiradentes, São Mateus, aquele pedaço, né, que eu cresci e vivi, e fui jogada tropicando nas coisas ali, nos buracos da vida. Eu falei, vou pra Moema. O e-mail que ela me mandou, eu tava no hospital de Hermelino Matarazzo, mais longe ainda do que onde eu morava. E eu falei, eu vou pra Moema. Eu falei, não sei nem como que faz pra chegar lá. Mãe, me ajuda! Mãe, me ajuda! Mamãe falou assim, vai, filha, só vai. Com a cara e com a coragem. Tremia. Não é coragem, só foi com a cara Aí eu mesmo, mandei, né? primeiro eu mandei um e-mail, agradecendo o e-mail. Aí eu falei pra ela, falei assim, acho que seu e-mail veio errado, porque era pra diretoria, porém eu não tenho nada com diretoria, né? Eu tava como escriturária do hospital. Escriturária. 2000 e tralalá. Escriturária do hospital de Hermelino Matarazzo. Mas foi tão forte aquele e-mail que eu falei assim, eu vou sair dessa vida. Eu vou fazer outra coisa. Foi me despertar pra eu ir pra psicanálise. Aí eu me formei em 2008. Nossa, gente. Falei, Você é eu preciso. inspiração, Inspiração, Sandra. de verdade. Aí, Sem. a musa inspiradora da... Sim. Chocada. E aí eu falei, aí eu fui lá, e minha mãe, você vai. Eu falei, Tô tá até bom. curiosa pra saber o que rolou. Também. Ah, O resto viu? da história. Não, aí fui até lá. Primeiro que, assim, me recebeu de braços abertos, né? Me acolheu lá. Foi muito bom. Beijo, abraço. Muito bom, ela acolhe você mesmo, de verdade. Ela é de verdade, gente. Ela é de verdade. Viu? Não, Não, ela é de... Pode tocar, gente, é de verdade. Eu percebi Tá quando ela pulsando. chegou. Ah, tá precisando, é de Não é verdade. uma boneca. E assim, ela me acolheu, ela trouxe uma advogada para explicar sobre como é que é feito o estatuto, como é que é feito a cooperativa. Pronto, já nasceu várias ideias ali, eu já saí de lá com a cabeça maior do que tudo, porque, assim, tamanha foi a emoção de estar sentada com Sandra Campos. Isso foi fotografado, foi lindo, tá lá guardado nos meus Nossa, arquivos. Até eu quero conhecer essa Sandra. É, Não, só que a porque é Sandra, essa Sandra de 2000, agora eu vou abrir a caixinha das emoções, Sandra. Oh. Porque assim, essa Sandra de 2008, 2007, 2008 que eu conheci, não é a mesma de hoje. Não? Não. Por quê? Não é a mesma de hoje. O brilho dela de hoje tá muito maior. Oh. Sério? Sim. Hoje não, que hoje eu tô. Hoje eu tô meio mal. Hoje não, que hoje eu tô com uma virose. A Sandra de domingo à noite. De sábado de manhã. Ou da próxima semana. E aí falei, não, preciso conhecer mais de Sandra. Fui nas redes sociais. Sandra tá lá em Brasília batendo de frente cada porta dos parlamentares. Ela ia lá pra falar da cooperativa. E aí ela tá na Câmara Municipal batendo nos vereadores. Eu falei, gente, o que é isso? Me conta essa trajetória agora. Passo a palavra pra você. Você falar dessa trajetória aí. O microfone é seu, Sandra. Gente, eu vim pra cá, saída do trem. Sabe quando você não sabe Achou que você da o que mudança. é? Aí eu me deparo com essa história que ela me conhece lá de trás sem saber. Eu sempre lutei muito pelo cooperativismo, pelo empreendedorismo, pelo empoderamento, pela pessoa ter do que sobreviver, por ela ser dona do seu próprio negócio. E eu sempre atuei muito com isso. E os cooperados não tinham representatividade. Aí, e eu também sou cooperada, a gente acabou fazendo a FETABRAS, Federação Nacional dos Trabalhadores Cooperados. Só que eu aprendi uma coisa. Muita gente fala, eu não gosto de política, eu detesto política, é um bando de ladrão, um bando de gente sem vergonha. Só que sem política você não vive. Você fala assim, eu não preciso de política. Quando o seu vizinho cai, quebra a clavícula e fica no SUS lá 2, 3 dias, se você não tiver um vereador para bater na porta dele e falar, cara, me ajuda, ele não vai fazer nada de errado. Ele só vai fazer o serviço público funcionar. Sim. Cara, é absurdo. Isso, Mas é. você não tem isso. Para vocês terem ideia, então vou avançar um tempão. Se você morre na sua casa e você não tiver um deputado para você ligar e implorar para ele, cara, vem aqui, aconteceu com meu filho. Então vamos voltar aqui. Aí eu vou contar essa parte, só colocar um hiato aqui. Aí, assim, além do cooperativismo, eu acabei trilhando pelo caminho político.
E aí vai daqui, vai dali. Eu me divorciei, eu fui casada com um cara durante 25 anos, tive uma relação abusiva. E quando você está dentro de uma relação abusiva, quem está de fora fala assim, porra, tem grana, é inteligente, é bem postada, tá numa relação abusiva porque é sem vergonha. Não é. Você se transforma uma vítima daquilo ali. Quando o cara é um abusador nesse sentido, narcisista, você não vê saída no fim do túnel. Quantas vezes ele era alcoólatra? Era, não, que não morreu, ainda está vivo. Quantas vezes eu fui dormir chorando e eu rezava muito a Deus, falava, cara, não me esquece, não faz isso comigo não. Eu dormia entre lágrimas e chorava, e eu me sentia, ele dizia que eu era gorda, que eu era feia, que eu era velha, chata e doente. São as 5 palavras que me levaram ao fundo. Eu não fui no fundo do poço, eu fui uns metros para baixo do fundo do poço. Inclusive, eu tentei o suicídio. Não morri, vou contar para vocês aqui, eu não sei como é que é o tempo. Não morri porque Deus disse, não é a hora. E ele me levou para o hospital, eu estava morrendo. E por incrível que pareça, a minha vida é pautada no milagre. Eu estava lá no hospital morrendo e o médico falou assim, cara, eu tomei 200 comprimidos. Mais um vidro embaixo da língua. Eu vi o médico falando, ela não vai viver. E dá remédio, dá carvão, dá aquele monte de coisa para você vomitar e tal. E eu estava inconsciente. Olha que interessante. Você está em coma, só que no coma você escuta. É uma coisa assim muito interessante. E a minha filha Daniela, mais nova, a minha rapinha do Tacho. Beijo, Dani! Ela, você aqui quando também. eu conto essa história, ela ainda chora. Ela chegou perto de mim e eu estava deitada no hospital, em coma. Aí eu senti a lágrima dela escorrendo. E ela dizia assim, mãe, não morre não, eu preciso de você. Meu Deus! Eu amo você. Sério isso. E, cara, aí sabe quando você para, pensa, está deitada, imóvel. Eu falei, Deus, me perdoa, eu fiz merda, eu não quero mais morrer. E eu falei pra ele assim, cara, me dá outra chance, não é meu agora, não. E ela fazendo carinho no meu cabelo, sabe quando você quer abraçar, beijar a pessoa, e você não tem como, porque você tá morrendo. E eu vivi, tô aqui. Aí, olha só como é que a vida é pautada no milagre, né? Aí eu tava deitada, aí eu fiquei uns 3 dias no hospital. No último dia que eu estava no hospital, eu ouvi o meu ex-marido comentando com o médico. Eu preciso que você interne, porque ele cuidava do nosso financeiro. Eu preciso que você interne ela compulsoriamente, porque ela é louca. E ele dizia que eu era louca. E eu, cara, sabe quando você tem vontade de voar no pescoço da pessoa? Cara, eu não sou louca. E eu em coma ali, deitada na cama. Aí eu fiquei olhando, eu falei, não acredito nisso. Aí o psiquiatra falou, não, vou ver a documentação para internar ela. E eu acordei e ele estava com a amante no celular. Batendo papo, né? Eu acordei do coma, 3 dias no coma, no soro. E aí, assim, se conhece o marido quando ele tá com a amante no celular, sorrisinho. Sim. Aí eu acordei, ele falou, acordou do seu teatrinho? Quem quer tirar a vida, a pessoa não quer morrer. Ela quer dormir. Ela quer alívio pra fugir, dor. Exatamente, fugir do problema. Ou então, assim, dar um tempo no problema. E era isso que eu queria. Eu sofria muito. Tem noção que é ser casada com uma pessoa grossa que diz o tempo todo essas 5 palavras? Isso te destrói. Eu gerava o dinheiro, mas eu achava que eu não tinha do que viver. Você tá entendendo? Sim. Como a pessoa opera a sua cabeça e você se sente um lixo. Eu me sentia a mulher mais feia do mundo. Horrorosa, assim, tipo, muito feia. Achava que jamais alguém ia me querer. Eu achava que eu não tinha valor. E as pessoas de fora do cooperativismo também nessa época diziam, cara, você é maravilhosa, você é isso. Ele falava que eu era um personagem. E aí, olha só como é que é interessante. Eu acordei do coma, ele tava lá com a amante no celular dele. Eu falei, porra, cara, nem aqui no hospital. Ele falou, se você me encher o saco, eu vou embora. Aí eu olhei pra cara dele, eu tava no hospital Alvorada. Eu falei assim, cara, você não precisa ir embora, não, deixa que eu vou. Ele vai mesmo embora, não me enche o saco. Aí eu olhei assim, até hoje eu lembro, tinha um vestidinho azul e uma havaiana.
Eu não sei se a roupa que eu cheguei no hospital. Aí eu olhei pra cara dele e lembrei. Falei, esse filho da puta vai me internar. Aí eu falei, eu vou embora. Eu sabia que eu tava na alvorada porque eu li no vidro, né? Sim. Aquele vidro pra você não bater a testa. Aí eu olhei pro soro, né? Quem já ficou internado um monte de vezes sabe o procedimento. Desrosqueei aqui o negocinho do soro, ficou pingando sangue, mas pronto, botei o vestido. Aí ele falou assim, vai mesmo embora. Eu levantei, botei o chinelo, peguei o celular que estava do meu lado e saí da cama. Quando eu saí da cama, tinha um corredor assim, e na frente do corredor tinha um postinho de enfermagem. Aí eu olhei pro postinho de enfermagem e falei, pô, se eu passar ali, elas vão me pegar. Aí abriu a porta, do lado assim, tinha um corredor, tamanho dessa mesa. Aí apareceu uma senhorinha, ela falou, filha, você vai descer? Aí eu disse, vou. Ela, vamos pela escada comigo? Aí eu falei, vamos. Aí ela pode ir. Aí eu desci, quando eu desci uns 2, 3 lances, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Mas eu segui, saí do Alvorada, caminhei uns 15 minutos, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, ele me ligou, onde você tá, sua maluca? Eu vim embora para casa. Você é uma louca, vou mandar te prender. Aí eu liguei pro meu advogado, Josmar. Falei, Josmar, tá acontecendo isso. Ele falou, cara, fica em casa. Não tem mandato, não podem invadir tua casa. Eu morava num prédio chique, desembargador, juiz, deputado no prédio de gente rica. Eu não sou rica, mas morava no prédio de gente rica. Gente, deu uns 20 minutos. O que tinha de ambulância, aqueles carros do SAMU, viatura de polícia. Aí eu falei, cara, e aí, Josmar? Manda o Pedro ir lá embaixo e leva o celular que eu falo pro policial. Foi lá, falou pro policial e tal. Aí, não fui. E olha que interessante, né? Como é que a vida da gente muda. E nessa altura, meu Instagram bombava e tal. Eu ficava dias, porque ele falava que eu era um personagem no Instagram. E eu não era, eu sou essa louca mesmo. Eu sou uma pessoa cheia de vida, eu sou uma pessoa cheia de amor. Se você chegar aqui e tiver que passar pano no chão, eu vou, passo. Cara, comigo não tem tempo ruim. Aí eu abri meu Instagram, coisa que eu não fazia há muito tempo, e olhei a Cris. Eu tinha prometido a Deus que se eu mudasse de vida, se eu vivesse, eu ia mudar de vida. Aí eu olhei uma seguidora minha que ela dizia assim, Sandra, a sua história me comoveu, você é luz na minha vida. Quando o meu filho nasceu, eu fiquei muito feliz, tava escrito, né? E assim, eu não lia direct, mas sabe quando Deus põe aquele pra você ler? E ela mandou a foto do Lucas. Ele tem a idade do Diego, agora 25 anos, 20 e poucos anos. Acho que é 20, 25, sei lá. O Lucas é um bebê de 6 meses. Ele não anda, ele não fala, ele usa fralda. Ele teve um problema cerebral e aos 6 meses o médico disse ele vai continuar com 6 meses a vida inteira. E o que o marido da Cris fez? Arrumou uma amante e foi embora. E deixou a Cris sozinha. A Cris fazia faxina, deixava o Lucas sozinho em casa. E ele não faz nada disso. Aí um dia ela chegou na hora do almoço, porque olha só a situação da mãe, cara. Ou você dá comida pro teu filho, ou você passa fome. Sim, se você deixa, é abandono de incapaz. Sim. Só que ninguém vai lá sustentar. Exatamente. Você tá entendendo como o negócio é de difícil? apoio, não tem nada. E aí, a hora que eu vi o Lucas, gente, eu tinha acabado de chegar do hospital em coma. Sabe quando você senta? A primeira coisa que eu vi o Lucas brincando com um desenho pingo, que eu nem sabia que esse desenho existia. Eu vi o Diego, meu filho, ali. Cara, mas eu chorei. Eu liguei pra Cris e falei, Cris, me fala mais. Aí ela falou, ai, Sandra, eu tô querendo às vezes desistir de viver. Eu falei, não, amiga, fez isso não. Ela falou, cara, minha geladeira tá quebrada. Na geladeira eu tenho uma cebola. Nossa, que sério isso. Uma cebola. Aí sabe quando você fica olhando perto do Natal? Cara, vou te ajudar. Fui lá, ajudei ela. Aí ela falou assim, depois ela falou assim, cara, pela primeira vez em muitos anos, o Lucas está comendo uma bisnaguinha, um Danone. Ai, aquilo me tocou, cara. Aí eu fiz, o Daniel falava muito merda do enfeite, sua mesa. Aí, tanto ele reclamou que era mesa aposta. Mesa aposta. E eu fechei o enfeite. Eu falei, Cris, tudo que eu arrecadar de venda no enfeite, eu já vendi tudo que eu tinha para vender. O que eu vender daqui para frente, eu vou doar para você. E doei para ela. Ela comprou um carrinho de cachorro-quente para fazer cachorro-quente. Azucrinei ela para fazer biscuit.
E aí, assim, a minha vida foi mudando. Eu consegui me separar do Daniel. E aí eu tive um divórcio muito conturbado. Ele me trocou por uma menina, apesar de eu já ter separado, por uma menina da idade da minha filha. Ai, meu Deus. Por que Show, homem mas só tudo bem. faz isso? Por Só quê? troca pra uma pessoa mais Não vamos nova. entrar aqui Não no vamos entrar nesse detalhe, mérito. porque ela vê meu Instagram, então a gente não pode falar mal Não, disso. deixa pra lá. Vamos Deixa o lá. amor constrói. Aí, cara, eu tive um divórcio muito conturbado e ele é muito grosseiro com os filhos. Grosseiro, ele vomita amargura. Cara, meu filho Diego era louco pelo Daniel, louco. Ele saía de casa para jogar bola com o Daniel ia embora, eu largava ele lá. E ele maltratou muito o Diego, muito. Mas assim, grosseiro de ser, assim, desprezar o filho. E aí, o que aconteceu? Um dia o meu Diego chegou em casa e falou assim, mano, onde você tá? Eu falava, cara, eu tô em Parada de Taipas. Ele, o que é isso? Eu falei, é um bairro longe. Aí ele falou assim, chama um Uber pra mim e dá dinheiro. Aí eu tinha até a figurinha do dinheirinho, né? Eu mandava uns dinheirinhos pra ele. Aquele dia era um sábado à noite. Meu coração apertou, que vocês não fazem ideia. Eu não mandei figurinha pra ele, eu mandei o dinheiro pra ele. Falei, cara, você tá bem? Aí ele falou assim, ele me chamava de nega, que eu chamo ele de nega também. Ele falou assim, nega, você sabe de tudo, né? Você sabe de tudo, eu te amo. Aí, e eu com o coração apertado, e na hora eu levantei, falei assim, cara, eu tô indo embora, era 10 horas da noite. Aí eu mandei uma mensagem assim pro Diego, a última mensagem que eu tenho eu amo você, pra mim você importa, por você da minha vida. Ele, Sandra Campos, fica assim, não que eu tô bem, você tá vindo? Tô. Aí eu cheguei em casa, era umas 11h30, aí ele sentou pra conversar, que ele gostava muito de fofocar, né? Aí ele falou assim, falou pra mim, né? Falou, mãe, eu tô cansada. Por quê? Falou, cara, eu não quero. Eu tava com um amigo meu, ele falou, cara, como é que é teu pai? Aí o menino explicou, né? Ele falou, eu queria ter um pai. Aí eu falei, por que você tá falando isso, Diego? Ele falou assim, mãe, eu não quero ser esse tipo de pai pro meu filho. Cara, eu não entendi, eu só achei que ele tinha bebido, que ele tava triste. E ele falou da dor dele, assim, sabe, daquela tristeza. Aí eu falei assim, ô Diego, ele falou, mãe, eu vou beber mais um pouco aqui na sala. Eu falei assim, cara, eu vou jantar, já era quase 1h da manhã, e eu fui dormir. Aí eu dormi, no dia seguinte eu levantei, fui no salão, aí a Patrícia tava lá, a gente ia fazer um almoço. Aí a Patrícia pegou e falou assim, mãe, vou chamar o Diego pra almoçar. A gente tinha feito almoço, um clima de festa em casa. Aí ela voltou e falou assim, mãe, vem cá, mãe, o Diego tá se matando, o Diego tá se matando. Ainda falei, você é louca, menina, que Diego tá se matando, o quê? Tava assim na janela, e a hora que a gente olhou, o Diego tava pendurado pela janela. Ele tava trancado no quarto. Cara, a gente arrancou a parede do quarto, destruiu o quarto pra conseguir entrar. A hora que a gente chegou no quarto, o Diego tava enforcado. Cara, não existe dor maior pra uma mãe cortar a corda do pescoço do filho, cara. E eu ainda depois peguei, fui lá, ainda tirei aqui, porque tava machucando ele aqui. Fiquei, cara, é uma dor assim que é inenarrável, sabe? Sabe quando você tem vontade de botar de novo o filho pra dentro da barriga? Eu olhava pra ele e falei, Diego, se soubesse eu tinha ficado com você, eu não teria ido dormir, cara. Eu me sentindo muito culpada. Muito culpada. E liguei pro Daniel, né? Não do meu celular, porque eu não falo com ele. O celular da minha filha. Falei, cara, Diego morreu. Sério, bêbado.
domingo, tipo, 2h da tarde. Fala, sério, enche meu saco. Porra, se uma pessoa te liga depois de 3 anos do celular da sua filha e diz, cara, o Diego morreu, você não vai dar atenção? Fala sério, bota alguém aí pra falar. Policial do lado, peguei e falei, cara. Aí ele foi perguntar, sabe que ele perguntou pro policial? Qual sua patente? O cara olhou pra ele e falou assim, minha patente? Eu sou soldado da polícia militar. Ele falou, acho melhor você vir aqui que seu filho faleceu. Aí ele falou, vou ver com o meu advogado, se eu vou. Chegou lá com o advogado, cara, começou a fazer a Santa Inquisição. Cara, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada. Parede era de gesso, a gente destruiu tudo. Começou a fazer um monte de pergunta com o advogado. Se eles tinham certeza que o menino, como é que o menino tinha morrido? Ensinando, tipo, que eu tinha matado o menino, cara. Como é que eu ia matar meu filho, cara? É uma pessoa demente, bêbada. Aí, cara, a gente... E chegou bêbado lá? Claro, devia estar bebendo a noite inteira. Aí, assim, quando a gente fala que política no Brasil é uma merda, mas sem eles a gente não faz nada, Sim. aí você descobre um novo horizonte, né? Vocês acreditam que o cara que foi atender a ocorrência não entrou na minha casa, o policial? Aí depois ele, lá fora, ele falou, posso te dar um abraço, policial? Menino novinho, eu falei, pode. Aí ele falou assim, desculpa de eu não ter entrado, tia. Eu falei, o policial me chamando de tia? É meio estranho, né? Aí ele falou, eu estudei com o Diego, tia. Meu Deus! Ele falou, não tive coragem de entrar, me Sério? desculpa. Aí ele pediu para amigo dele atender o ocorrência, ele ficou lá fora. Aí eu cheguei pro outro policial e falei assim, cara, Diego não tá me magoando, mas eu não consigo ver meu filho estirado numa cama, eu preciso levar ele embora daqui, tá machucando minha filha. Ele falou assim, posso fazer uma pergunta? A senhora é bem relacionada? Eu falei, por quê? Ele falou, o Diego vai ficar aqui no mínimo 24 horas. Eu falei, como é que é? O Diego vai ficar 24 horas? Por quê? Ele falou, porque a gente não tem equipe suficiente para atender. Não tem. Eu falei, como assim? Ele falou, agora vem a polícia científica e depois vem o IML. A gente não tem. Pra vocês terem ideia, o IML tem 6 carros por município de São Paulo inteiro. Muito E pouco. detalhe, os carros não são refrigerados. Às vezes o corpo passa o dia inteiro no sol, no caminhão de zinco. Aí eu falei, não. Isso ainda hoje? Sim. O Diego morreu não faz um ano. Vai fazer. Agora. Esse agora. Dezembro agora. Né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, não. Aí eu peguei, eu sentado, peguei o celular e falei, não. Falei, Deus vai me inspirar. Aí eu comecei. Liguei para tudo quanto era deputado, para prefeito, para vereador. E aí chegou uma hora que o cara falou assim, deve ser o filho de alguém muito importante que morreu. Não era. Vocês sabem que pro Diego eu era uma pessoa importante. Sim, Você tava me chamando de Sandra Campos. Só o Diego me chamava assim. Ele falava assim, eu sou filho de Sandra Campos, com o maior orgulho de boca cheia. Aí o que aconteceu? Aí chegou uma hora que o cara falou assim, eu vi ele falando, eu tenho um amigo que é da delegacia que foi lá. Eu falei, cara, você causou o maior rebuliço. Hoje, eu falei, por quê? Ele falou assim, até o maior figurão da política hoje ligou pro IML. Aí eu falei, bom, chegou, pra vocês terem ideia, chegou o IML, isso foi domingo, umas 6 horas. Era umas 9 horas, chegou o carro do IML e não chega a polícia científica, o que não é comum, porque normalmente chega a científica que libera para o IML. Mas acho que de tantos políticos fazerem pressão, a coisa andou. Aí quando chegou o pessoal, tal, levou embora, aí vem a segunda etapa. Meu filho morreu sábado para domingo. Você sabe que se você der entrada, eles não fazem autópsia à noite? Eles não liberam o corpo à noite? Eu falei, como assim não libera corpo à noite? Eu falei, meu serviço não é 24 horas? Ah, mas não tem gente suficiente. Eu falei, não, você tá de sacanagem, né? Aí já era 9 e pouco, aí toca ligar para todo mundo de novo. Eu sei que um dos maiores
ele é um dos maiores seguradores de São Paulo, não fui eu que liguei, foi um prefeito. Pois o cara se virou no médico dentro do IML e fez o cara trabalhar. Aí, a hora que eu liguei, falou, ó, o deputado falou assim, pode retirar teu filho que tá liberado. Liguei pra funerária, que eu tenho um plano funeral. Ele falou, dona Sandra, eu não vou. Eu falei, como assim você não vai? Como assim, gente? Não existe liberação de corpo à noite. Eu falei, existe, você vai procurar fulano de tal dentro do IML. Dona Sandra, não tem. Eu falei, então tá aqui o telefone do deputado, você pergunta pra ele se não tá liberado. Aí deu o nome do cara, eu não lembro, acho que era Fabiano, não lembro se era esse o nome. Aí ele foi na funerária, o porteiro ainda não deixou entrar. Ele falou assim, não existe liberação. Aí ele falou, você vai lá dentro e procura fulano. Liberaram, aí no dia seguinte eu enterrei meu filho. Então, assim, isso tudo porque eu tinha relacionamento, e se eu não tivesse relacionamento? Sim. Como é que teria sido? Quantas mães, né? Quantas passando por mães isso? padecem por isso? E aí, desde esse dia, eu falei assim, eu acho que da vida, a gente só leva duas coisas na nossa mala. O que você fez de bom e o que você fez de ruim. Sim. Eu não sou uma pessoa 100% boa, ninguém é. A gente Ninguém tá prova e expiação e a gente falha. Sim. E eu falei, eu vou fazer coisa boa daqui pra frente. Outro dia eu fui acompanhar uma senhora que eu conheço que faleceu. Ela faleceu, foi pro IML e eu cheguei lá, tinham 5 caminhões do IML. E eu bato papo, né? Bato papo. Falei, quantos tem no total? 6. Aí eu falei, mas tem refrigerador aí dentro? Não. Falei, por que todos esses caminhõezinhos estão com corpo? Estão com corpo. Falei assim, mas vem cá, desde que hora vocês estão na rua? Desde de manhã. Falei, por que não descarregou o corpo? Porque não tem maca para todo mundo. Não tem Foi um espaço para Não tinha. Nesse dia em especial, até gravei um vídeo. Não tinha maca para todo mundo. Eu falei, quer dizer que você pegou o corpo 8 horas da manhã, ficou o dia inteiro, lembrando que a pessoa tá morta. Sim. Ficou o dia inteiro no sol, aquilo cozinhando, se desfazendo. Sim. E aí, olha o absurdo. Aí depois, finalmente, entraram. Aí, quando você dá entrada lá, eles te fazem várias perguntas. Do que morreu, Isso. quem era, como era. Eu sou médica? Não. Eu acho que morreu de pneumonia. Era o que ela estava doente. Aí eu falei assim, isso já era umas 3:30 da manhã. Falei assim, quando o corpo vai ser liberado? Ele é 6 horas. Eu falei, mas vem cá. Eu fiz a conta, são 5 ou 6 por carro, tem 6 e 6, 36, que acabou de entrar. Se aí deve ter mais uns 100 que tá cheio, são 136. Como é que você vai fazer com uma equipe de autópsia todas essas autópsias? Eu falei, mas a senhora não ouviu falar da autópsia verbal? Eu falei, Oi? não. Como é que é? Ele falou, já fez, a senhora não viu aí a autópsia? A senhora já disse do que morreu. Você está de sacanagem, né? Essa é a ciência. Essa é a ciência. E tá lá. Atestado, dona Sandra Campos atestou que ela morreu de pneumonia. 6 horas foram retirar o corpo. Eu falei, gente, mas que coisa ridícula. E assim, isso é Brasil, né? Aí de lá pra cá eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Aí bati na porta de um, na porta de outro, bati no gabinete do Fausto Pinato e no gabinete da Marcelia. E eu falei, Fausto, contei a minha história passando para ele e de alguma forma ele se comoveu. Ele falou assim, traz o que você quiser que eu vou fazer projeto de lei. Um dos projetos de lei que a gente fez é a mesma... Olha o absurdo, gente. O delegado, meu amigo, ele falou assim, você sabe que esse número de suicídio não é verdadeiro, né? Como assim não é verdadeiro? Cada um põe o que quer no atestado de óbito. Ué, não escreve suicídio? Ele falou, não, porque isso daí aumenta as taxas da OMS. Sim. E aí o suicídio vai lá para cima. Eu até anotei no meu celular o Conselho da Juventude. A faixa de 13 a 24 anos é a faixa de pessoas que mais se suicidam no Brasil. E eu vou procurar, depois você vai me ajudar, apesar de a idade já tá idoso. Mas o que aconteceu? Mas o coração e a mente é jovem, viu? A minha tá jovem. Bateu o valor aí. do Chaves pra ele. Se você é jovem ainda, jovem ainda. Aí, cara, o que o Brasil tem hoje com relação ao suicídio? O nome, a idade e o sexo. Cara, isso é muito pouco. Praticamente nada.
Como é que você trata? Como é que você sabe? Aí, quando você é vítima de violência doméstica, você vai na delegacia, eles te fazem umas 10, 15 perguntas e eles mapeiam a vítima. E ele falou, Sandra, isso tem que ser mapeado. Aí um dos projetos que a gente criou de lei com o Fausto Pinato é o mapeamento dessa vítima do suicídio. Quantos anos ele tinha, sexo, se ele bebia, se ele usava drogas, se ele tinha depressão, se ele já havia tentado suicídio, de que forma foi isso? Fazer um questionário. Se ele Claro, foi assistido por alguém. se ele já fazia consulta com o psiquiatra. Sim. Por quê? Claro que os delegados e o povo das delegacias vai me odiar. Por quê? Vai. Porque é mais trabalho pro cara. O cara tem Claro. mais um questionário para responder e tem falta de gente. Mas a gente tem que pensar no bem maior. Sim. Quando a pessoa está registrando o boletim de ocorrência, ela tá ali, ela dá as informações, que é 10 perguntinhas. Então, esse é um. Um outro projeto de lei também que eu fiz com o Fausto, meu psiquiatra disse que quando o SAMU vai na tua casa te retirar, qualquer coisa que você sofreu, Uhum. ele faz o quê? Ele tem um protocolo. Protocolo. Então, assim, ele te bota naquela maca, sem você estar para morrer ou não, te coloca o colar cervical, Sim. faz um monte de coisa. Aí ele falou, Sandra, você sabe que a vítima de tentativa de suicídio não tem protocolo? Não tem protocolo. É ridicularizado. Eu falei, como assim? Ele falou, vou te dar um caso de um paciente meu. O paciente deu um tiro no pé. Aí o ortopedista foi lá para atender o cara. O ortopedista, porra, cara, você quer se suicidar com tiro no pé? Cacete, dá um tiro na cabeça, né, cara? Aí você não me dá Isso. trabalho. Show. O cara arrumou o pé, voltou para casa. A cara fez? Deu um tiro na cabeça e Sim. morreu. Então, o outro projeto de lei, ele cria protocolos para a vítima de suicídio. Não só comunicar que o cara tentou suicídio, mas olha, o que falar, quem chamar o psiquiatra, não só fazer os examezinhos de rotina. Então, acolher a vítima, porque às vezes a vítima está precisando ser acolhida. Eu vou olhar os outros que eu não Sim, decorei, pode que é falar. ruim. Mas é uma coisa tão importante falar sobre isso, gente, sobre saúde mental, sobre esses protocolos, e a gente precisa divulgar mais isso, inclusive. Porque a gente tem um pouco de reserva contra a política, em geral. Só que a gente tem que parar com isso, inclusive. A gente tem que parar com essa mania de falar assim que político não presta. Porque a gente tem que aprender os nossos direitos e deveres. Se você não participa... Se não participar, como é que vai fazer? Pois é. Então, O acho outro assim- projeto de lei, Diga para lá. você ver, que eu estava falando, Sim. o que eles maqueiam o suicídio? Eles colocam autoextermínio. O que a pessoa morreu? Autoextermínio. Mas esse... Aí não vai lá para os negócios da OMS. Sim, não Aí vai. a gente fez um projeto de lei com o Fausto que proíbe nomes correlatos para suicídio. Para quê? Para que realmente a gente tenha a nomenclatura correta e os números corretos das pessoas que se suicidam. Sim. Isso é tão importante, gente, porque assim, a OMS, quando ela faz esse tipo de levantamento, esse mapeamento, é para quê? Para que tenha uma ação política nisso, uma ação pública, uma ação afirmativa, alguma coisa precisa acontecer. Para que se minimize essa situação, né? Então, assim, é necessário, gente, sério, é muito necessário. Pensa bem quem você vai votar. Não joga seu voto no lixo, pelo amor de Deus. Isso é Agora, tão sério. uma coisa que às vezes eu acho que acontece com a gente é que as pessoas não conseguem diferenciar entre política e políticos, né? A política, na semântica da palavra, ela está direcionada à ação da política pública, né? Sim. Então, assim, a política pública, todos nós somos envolvidos e consumimos a política pública. A política. O político, ele é um agente que opera a política. Sim. Então, assim, se nós, população, e aí é uma coisa que a gente percebe que é feito para ser dessa forma, né? Nós, enquanto consumidores da política pública, Sim. não temos no nosso dia a dia o hábito de entender para que é feita, né? E aí não entender que aquele agente político, ele está ali a nosso serviço. E aí, por conta da cultura que a gente tem dentro do Brasil, essas pessoas que acabam se beneficiando
desse conhecimento, às vezes tem lá um mandato na mão, é como se a gente tivesse que ser o serviçal dele, sendo que é ao contrário, eles que estão Exatamente. ao nosso serviço. Para servir a população. Sim. Então, a gente, quando a gente conseguir, através de podcasts como esse, como ações como essa que a Sandra faz, colocar na nossa população que o político está a nosso serviço, e a gente conseguir fazer em grande maioria, esse cara, ele vai de fato fazer o serviço. Porque hoje a gente fica refém dessa galera. Por quê? Não tem quem cobre. Não tem quem Não cobre. tem quem cobre. E aí, uma parada que eu também me deixa outra coisa que deixa maluco. Os assessores parlamentares blinda de uma certa forma pela bajulação ou sei lá por qual outra coisa. Puxação de saco. Blinda É verdade. a chance de você chegar até o parlamentar. Às vezes o cara é humano pra caramba. Sim. Mas aquela corja Tem que tá aquela abaixo barreira dele ali. é tão lixo que você acha que o cara é um lixo. Quando você consegue chegar até o cara, você fica tudo cheio de dedo e o cara não tá de boa. Não, fica Tá de tranquilo. boa, exato. Pô, fala aí seu exato. assunto. E aí, coisas como essas da vida da gente, que o cara vive. Corriqueira. Corriqueira. Sim. Problema corriqueiro. Aí o cara fala, porra, mas... E aí o cara que tá lá atrás, ele colocou tanto problema pra você conseguir desconstruir isso, que chega nesse lance. Aí pegando aqui pra fechar dentro do raciocínio, como a pessoa depois que morreu já não faz mais parte dessa vida, e aí quem sofre... Morto não vota, né? Exato. E aí ela é só aquela... a dor é a família e quem tá ali resolvendo o problema, a sociedade tá correndo aqui. Sim. Então é uma coisa que é esquecida, assim como as coisas, os lixos da gente, as coisas que menos importam, né? Tudo aquilo que a gente descarta, mas tem um impacto tão grande na vida da gente, as pessoas não dão O devido valor. o devido valor. Então Sim. eu acho que a gente tem que fazer esse debate. É um debate que não é palatável, porque as pessoas não têm no seu repertório a vontade de falar sobre esses assuntos. Sim. Mas a gente só sente quando dói. Quando chega o momento que a gente vai precisar. É o que aconteceu comigo. Sabe? Então, Nada é por acaso. Sim. Nada por acaso. Eu acho que acredito nisso assim, também. Você perder um filho dói. Você perder um filho para o suicídio, a dor é muito maior. Você passa por vergonha, você passa pela culpa, você passa pela situação de você ter se sentido impotente. Eu até falei, meu pai morreu semana passada. A morte do meu pai foi extremamente diferente do que a morte do Diego. Então, assim, quem perde um ente querido pelo suicídio passa por uma coisa, e as pessoas ficam, e se eu tivesse feito isso? Que é o que eu falei, né, meu? Sim. se eu tivesse ido deitar aquele dia com o Diego e ter dormido com ele, isso não teria acontecido. Aí eu já ouvi pessoas dizerem que o filho estava deitado com ela, levantou depois que ela dormiu e tirou a vida. Então, assim, quando eu boto um se, Deus bota uma resposta. Ó, tá vendo? Seu se tá aqui. Exato. Não é assim. Mas muitas pessoas acusam. Uma coisa que eu nunca perguntei pro meu filho, depois que ele faleceu, porque eu acredito na vida após a morte. Por que você fez isso? Ou o acusei, pô, você fez isso. Não, eu respeito o que ele fez. E eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Aí um dia, cara, sabe aquelas coisas de mãe pirada? Eu tava na maior vergonha, assim, as pessoas perguntavam do que o Diego morreu. Todo mundo te faz essa pergunta. Quando Todo você mundo faz. morreu, a pessoa tem o gosto mórbido de saber por quê. Não vai trazer de volta, mas quer saber por que morreu. E eu dizia, chegou a hora dele. Mas do que ele morreu? Porra, eu não quero falar do que ele morreu, mas Sim. o povo continua insistindo. E eu tava passando num presídio. Aí sabe quando você vê aquela fila? Falei, engraçado, né? Ninguém tem vergonha aqui de falar que o filho tá preso, né? Por que eu tenho vergonha do Diego? Ele nunca matou, ele nunca roubou, ele agiu errado consigo mesmo. Sim. Ele prejudicou a ele, não a ninguém. Então, a partir daquele dia, eu falei, não, eu vou falar pro mundo do que o meu filho morreu. E nunca mais eu tive vergonha. Mas vamos Deixa falar eu te perguntar, dos projetos antes, de lei. desculpa te perguntar sobre o CVV.
Te ajudou de alguma forma? Como é que você vê o CVV? Porque é tão pouco divulgado e são todos voluntários lá, Sim. né? Então, Me pera, fala. vou falar do Sim. CVV já. Aí, o que aconteceu? Vamos acabar dos projetos de lei. Sim. Um dos outros projetos de lei, ele cria a obrigatoriedade do governo do estado e federal fornecer a consulta de telemedicina para psiquiatra e psicólogo online. Eu faço consulta online, super funciona. Então, se o governador colocar, vai funcionar e vai Claro ajudar que as pessoas. sim. Um outro projeto de lei é a prevenção de drogas nas escolas, que eu acho que é super importante. Sim. Outro projeto de lei é o que proíbe bullying nas brincadeiras, em escolas, em ambiente. Muitas vezes a pessoa já está depressiva. O bullying que é feito, inclusive aquele aluno negro que tirou a vida, foi sim. por bullying. Por Então, às bullying. vezes é o gatilho, quê? né? É a gota que faltava Sim. para o copo transbordar. Aí o outro é o psicólogo nas escolas. Você tem um psicólogo nas escolas para atender as crianças. E a criação de um banco de dados nacional de pessoas desaparecidas. E o outro também, que eu ainda não sugeri, mas eu já mandei, todos esses daqui são as ideias que eu mandei e mandei os projetos de lei para o deputado ver o que ele consegue fazer. É a criação nacional de um banco de dados de DNA. Por quê? Se você tiver um banco de dados nacional, onde o Ministério da Justiça, com todos os segredos que envolve isso, ele já tem o nosso RG e já tem as nossas digitais. Se você tiver um banco nacional de DNA, o que vai acontecer? Quando o cara estuprar alguém, vão achar o cara. Quando um idoso desaparecer e ele foi encontrado, vão achar ele. Quando uma criança for sequestrada e lá na frente ela for encontrada, você tem o DNA, você sabe de qual é a origem aquilo ali. Então, assim, alguém que desaparece e aparece de novo na rua porque tem um problema, está sem documento, e você identifica. Então, são essas as leis. E o que é interessante vocês entenderem, você não precisa ser um deputado para fazer lei. Isso que eu ia te perguntar. Você pode ser um cidadão que bate na porta da criatura e convence ele a fazer para você. E você está aqui cobrando as leis. CVV. CVV me ajudou? Não, porque eu nunca liguei para o CVV. Mas o CVV ajuda, sim, as pessoas. Eu gostaria que meu filho tivesse ligado para um CVV. Eu gostaria que uma Sandra tivesse falado com o Diego. Hoje, o meu WhatsApp, todo mundo tem, até os cachorros têm. Eu divulgo meu WhatsApp, quando a pessoa quer tirar a vida, às vezes ela me liga. E eu converso, até que no dia seguinte a pessoa fala, não tirei, tô aqui, glória, é isso aí. Mas eu até tô fazendo o curso do CVV. Você conseguiu fazer? Consegui, tô Porque na também- quarta aula. Porque também ele é bem intenso, esse Sim. curso. Eu conheci 10 aulas. Sim, é bem intenso. Eu conheci a Estela, beijão, Estela, coordenador do curso, incrível. Gente, mulher Gente, eu preciso ir incrível. no banheiro. Fica à Sim. vontade. E assim, a Estela, ela falou que primeiro você participa desse curso para se autoavaliar. E é muito intenso porque vai mexer com suas feridas internas, né? E aí para você poder tratar o que tá lá dentro, para você poder ajudar o outro. Então se ajuda primeiro para você conseguir ajudar o outro, né? Isso é um protocolo muito lindo de se ver. Então, se alguém liga para você e fala assim, eu tô com a arma na cabeça, o que você fala com uma pessoa dessa? O que você fala? Né? Então, assim, a pessoa tá falando, tá desesperada, chorando, vou tirar minha vida, e aí? O que você faz? Então, o CVV, os cursos do CVV vai te dar toda a ferramenta para você trabalhar aquela pessoa, trabalhar a mente daquela pessoa, trazer alívio, um conforto, uma palavra de apoio, uma palavra de acolhimento. Então, é super importante o CVV, gente. Assim, eles têm poucos voluntários, mas é super necessário. Então, assim, a gente precisa valorizar isso e a gente precisa divulgar mais isso, inclusive, tá? Gente, nosso tempo tá acabando, tá curtinho demais, mas tá gostoso demais esse papo. Tem um minutinho só? Dá um minutinho pra Um você. minutinho pra ele e pra Sandra, gente. Meninas, eu acho que
esse papo que a Sandra trouxe aqui agora, eu às vezes em alguns momentos eu me vi nessa situação, no sentido de, às vezes a gente está dentro de um ambiente ou dentro da nossa própria casa e por uma questão histórica, a nossa população machista, ela tem essa já engendrado no DNA, às vezes masculino, dos homens nascidos até ali meados dos anos 80. Estou falando dessa questão e me vi muito dentro disso que você colocou. Então, essa população machista e esse formato arcaico de modelos de família, eu acho que até os anos 90 se passava muito despercebido, e pelo fato da gente não ter muito acesso à rede social, essas coisas, a vida era mais no tete a tete, então você tinha mais chance de salvar pelo fato que a pessoa ia falar com alguém. Sim. No momento da vida social, as pessoas, elas falam com o estranho, ou ouvem conversas ou de estranhos, ou se vê pela coisa que está no mundo. E às vezes ela não te dá o acesso, às vezes, de você chegar ali próximo dela. A gente, às vezes, não tem o acesso para chegar ali, né? Às vezes, seja o pai, a mãe, os irmãos, os amigos. Sim. E aí ela vai procurar outros iguais daquele momento dela. E aí, às vezes, a sorte não tá com ela sorrindo ali, né? Uhum. Porque às vezes aquela pessoa que ela procura é a pessoa que às vezes incentiva ela naquilo que ela já tá pensando em fazer. Sim, exatamente. Porque, assim, esses iguais aí são iguais, mas na dor. Na dor. São iguais na dor. Então, procurar alguém que tá passando pela mesma coisa que você não vai te ajudar. Não vai te ajudar por quê? Porque essa pessoa também tá sofrendo. Então, o que ela vai poder te entregar? Entendeu? Então, assim, é muito complicado, principalmente nessa fase de adolescência, que tá os hormônios à flor da pele, tá mudança no corpo, mudança na mente, e aí tem a questão do bullying na escola, porque eu te falo, nas escolas, os professores não estão preparados para isso. Não estão mesmo. Os diretores não estão preparados para lidar com o problema. Mesmo porque Eles vão eles causar têm dor, problemas. mas alguns deles causam também. Sim, mas eles Alguns- também têm. Eles também têm os problemas deles também. Então precisava realmente ter o profissional lá para cuidar dos alunos e dos professores também, que estão sobrecarregados. A gente sabe como é que tá a educação no Brasil. Mas- como educador também, né? Falando. Mas mais que o profissional lá, que eu acho que o profissional lá, ele, na verdade, ele vai estar ali para mediar, mas eu acho que mais do que o profissional é nós, pais, mães, irmãos, filhos, é a gente se olhar para dentro de nós e ter momentos onde o celular e as redes sociais não seja o caminho de pontos de assunto de dentro de casa, né? Acho que ter momento onde a gente consiga se olhar no olho, porque o que falta pra gente hoje, enquanto família, é um olhar no olho, é um tocar, né? Eu acompanho meus alunos e vejo muito que às vezes eles não têm um toque, Sim. um afago. Muitas vezes, o que acontece? Quem deveria amar e proteger, destrói. Não Sim. adianta a mãe amar e ou a outra pessoa destruir. Sim. Sim. Principalmente aquele que é a referência, né? Principalmente. Principalmente aquele que é referência. Porque às vezes a criança às vezes ela espera do pai uma atenção, e não é uma atenção do afago, é uma palavra. Às vezes Você é só sabe que às vezes Elogio, né? um elogio, um incentivo, mas também acompanhando também alguns casos que eu tenho, às vezes falta o pai falar não. Um não às vezes protege. Porque exatamente pela falta da falta do pai em casa. não às vezes protege, mas todos os não bloqueiam. Sim, mas veja só, não no sentido do quê? Pai ausente ou até a mãe ausente. E aí vai fazendo o quê? Vai enchendo de coisa. Vai liberando, vai soltando pra, vou na festa. Mas o pai não orientou, a mãe não orientou. Não trouxe. Ela não sabe quem é os amigos, ela não sabe. Então tem toda uma estrutura aí.
Se o pai começa a falar alguns nãos para proteger, também faz parte. Porque você está disciplinando, você está educando, você está orientando. Mas antes disso, dessa questão da família dar o amor, a gente tem que ir mais a fundo. Né? Mais a fundo. Claro que a família vai dar amor, só que assim, muitas vezes, pai é falho. Aí, Sandra, eu tenho um projeto de lei que eu tenho ele comigo. Não fez? Não fiz. Pois vambora fazer. Ó, 1 minuto pra você. Vamos fazer. Eu, quando eu era adolescente, meu desejo era Gravar, porque eu vou trazer ele pra você pronto. Pode falar. Meu desejo. gente. Aqui não é inteligência artificial, não. Aí vai rolar. O meu desejo, quando eu era garoto, era de ser vereador. Aí fui nessa luta toda aí, depois quando eu me formei. Aí eu pensei 2 ideias. Uma dessas aqui eu pensei quando eu estava na faculdade. Isso que a Ilma está falando. Dentro do processo de pré-natal, que a mulher vai fazer esse procedimento, o acompanhamento, esse processo tem que ser com o pai junto. Por quê? O pré-natal, ele também é às vezes ali é uma pré-construção daquela família, que às vezes essa família nem foi construída. Então, mesmo que mesmo que essa criança, a mãe vai ser solo, né, que teve o relacionamento, mas não vai. Mas o cara tem que ter a responsabilidade do pré. Então, uma primeira coisa que eu acho que é interessante, e até uma questão pedagógica e de desenvolvimento pessoal, é o pai acompanhar o pré-natal e ter responsabilidade mútua com essa relação entre ele e a mãe e a criança, mesmo que eles não estejam juntos. Se estiver junto, melhor ainda, porque você consegue aprimorar e talvez dali o processo de cidadania familiar começa a nascer. Porque muitas das vezes hoje uma relação de jovem, ela não nasce daquele processo antigo, de um namorico, de uma situação e tal, ela já nasce pronta. Então ela não tem raiz. Então, se não tem raiz, vamos construir a semente. E a semente, eu acho que o pré-natal é uma semente para a construção social de uma família. Então, essa é uma das ideias que eu sempre tive, que eu gostaria de colocar como um projeto de lei, né? E... Qual que é o outro? Muitas emoções. Eu sou tímido, basicamente. Considerações Mas fala finais. o outro, não? Vamos lá. Peraí, deixa vir. Deixa fluir. Oráculo, outro projeto. Vamos que eu preciso Mas ter outros esse daí é compromissos. bacana, viu? Sim. Eu vou trazer pra você pronto. Mas se lembrar o outro, você me fala. Tá bom, depois eu vou lembrar. Já tá aí gravadinho. Alô, bem quente! Bem quente. Informação diretamente da fonte. Sandra, meu amor, muito obrigada. Nosso tempo é curto. Nosso tempo urge. Queremos você na segunda parte 2. Sandra, muito obrigada, de coração mesmo. Gente, generosa. Gostaram? E 100% de saúde, né? Por favor! 100% de saúde. Ela me fez uma pergunta, o que eu gostaria. Putz, Antes eu já de tá mesmo. começar o podcast. Eu falei, olha, amiga, se puder curar minha diarreia. Meu amor, considerações finais. Só agradecer, parabenizar por esse projeto. Obrigada. Dizer que a gente precisa de mais pessoas boas espalhando a sementinha do bem. Sim. Considerações finais, meu querido. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Sei que foi na sua dor, mas assim, aprendi bastante e vou contribuir para levar esse momento para outras pessoas na prevenção, né? Agradecer a galera da Turma da Toca, a galera do Batucaí, a galera da minha banda do Pagode do Brazuca e todos os meus Dá sons sua aí. agenda, já aproveita, faz seu peixe. Vende a sardinha. Sextou. Amanhã Amanhã tem Brazuca onde? Amanhã às 19 horas, Vila Madalena, no Saudoso da Vila Vila. Mada. Às 11 horas às 10 horas eu vou estar no Seu Justino, também Vila Madalena. E depois Taboão da Serra, no Espaço Beer, aniversário do Samba Cena. Amanhã o Coro come. E Eita, sabadão, aonde? Sabadão, Aonde? Estamos primeiro Vila Madalena também, almoço lá no Seu Justino.
Depois, às 19 horas, no Obeco, lá no Butantã. E domingão, lá no Semur, Taboão da Serra. Eita, Segue agenda a cheia! trilha, Segue a bebê! trilha! Érica Celina, minha amiga. Vamos deixar o papo do mundo asiático pro próximo programa, porque foi muito gostoso. Foi muito... Gente, aprendi demais. E considerações finais. Gente, só a Sandra Campos. Para me deixar quieta. Gente. Exatamente, que essa mulher congelou. Impactado. Impactou, que essa mulher não para, ela quase derruba a televisão do cenário. Ela destrói o cenário. Só a Sandra Campos. Gente, eu falo muito, tá, gente? Mas hoje eu A fiquei gente quieta. falou assim, não, deixa Gente, ela brilhar. Deixa Hoje é a o dia. Sandra. Gente. A Sandra, gente. Tem que ter parte 2, gente. Pede. Parte 2, parte 2, parte 2, parte 2, parte 2. Se não vir, nós vamos ir lá na sua casa. Exatamente. Pois vambora. Vamos gravar no escritório dela. E ela chega todos os dias. Bom dia! Abrindo a porta, maravilhoso. Gente, adorei hoje o programa. Jeff, obrigada. Sandra Campos, maravilhosa, diva. Primeira vez que eu te vi. Obrigada. Tá? Viu? Virou diva. Virou diva. Não é qualquer uma que sobe aqui pra ser Não, diva, o sarrafo não. é Tá? alto ali. É alto, mais alto que eu. Então, seja bem-vinda. Fique à vontade. Precisando, só voltar. Tá, estamos aqui sempre à disposição de Parabéns, vocês. ficou lindo o programa. Obrigada, Muito meu obrigada. amor. E é isso, semana que vem só de volta. Sim, Meu por mundo favor. asiático, tá, gente? Exatamente, muitas novidades, fofoca do mundo asiático, gente. Não. Ó, só uma quentinha, hein? Só uma préviazinha. Bruno Mars e E Rosé. Rosé, gente. Semana que vem a gente conta esse babado fortíssimo, né, amiga? Com certeza. Exatamente. Gente, valeu demais. Gente, muito obrigado. Valeu Jefferson. Valeu, Nós. Sandra. Despencar de tão longe pra cá, pra ZL. Foi muito bom, muito bom, muito bom. E aí, agora você vai curtir. Compartilha, por favor. Lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Vem Quente Podcast. Exatamente, YouTube. Vem Quente Podcast. Segue, compartilha, deixa seu joia, deixa lá seu comentário. Se você quiser também colocar seu coração lá nos comentários, pode colocar. Beijo. Beijo. Tchau. Ficamos com o meu, o seu, o nosso Vem Quente!